Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você está me ouvindo aí agora pela internet. Você está vendo que eu estou aqui numa loja. Isso aqui é o meu ganha-pão. Eu não dependo do salário de ninguém para pregar a palavra de Deus. Sou um evangelista, anuncio a palavra de Deus, a vinda do Messias, e quero ler uma passagem da palavra de Deus, das Escrituras, para você. Aquilo no livro de Apocalipse, no capítulo 17, fala sobre uma grande prostituta. Fala sobre a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. Nós vamos falar aqui sobre essa prostituta um pouquinho, né? Vamos ler aqui alguns trechos. E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou-me comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta, de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito nome, mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Bom, parar por aqui. Se nós analisarmos pela Bíblia, não vamos ficar com dúvida. Na Bíblia, quando
vimos falar sobre mulher na Bíblia, a maioria das partes escritas falando sobre mulher se refere à igreja, né? Se refere à igreja. Mas aqui está falando sobre uma grande prostituta. Ela não é uma pequena prostituta. Ela é uma prostituta grande, famosa, né? Todo mundo a conhece. E vamos aqui então entender que mulher na Bíblia se refere à igreja, como disse o Senhor Jesus. O povo de Deus que obedecem, guarda os mandamentos de Deus, que seguem os ensinamentos do Senhor Jesus e está firme nele, esses são chamados prudentes. As virgens prudentes, as 5 virgens prudentes. Mas os que desobedecem são as loucas, que é também chamado de noivas, de virgem, né? Só que loucas, as desobedientes. Então a igreja é comparada a uma mulher, né? A uma mulher. Também a Bíblia diz, a palavra de Deus, que o Senhor Jesus na Bíblia é comparado com um noivo, né? E a igreja como uma noiva, né? E então esta mulher está embriagada do sangue dos santos, diz a palavra de Deus. Quer dizer, ela matou muitos seguidores, muitos judeus, matou muitos seguidores de Cristo, né? Então ela está embriagada. Quando a palavra de Deus na Bíblia fala de embriaguez, que alguém está bêbado, é alguém que transgride a palavra de Deus, é alguém que quebra os mandamentos de Deus. Então essa pessoa que quebra, que desobedece, ela se embriaga, ainda que não tenha bebido absolutamente coisa nenhuma de vinho ou de bebida forte, mas se espiritualmente ela tem quebrado a palavra de Deus, não tem obedecido aos mandamentos de Deus, ela está embriagada, ela está embebedada com as quebras dos mandamentos de Deus. E esta mulher, que é a igreja, que se refere a uma igreja, e não é qualquer igreja, é uma grande igreja, não é? Que está em um determinado lugar, onde tem 7 montes, que a gente sabe claramente que essa igreja é a Roma, né? É a igreja católica, sem dúvida nenhuma, pelas profecias da Bíblia, né? E esta igreja, ela levou a muitas nações o seu conhecimento, a sua doutrina, o seu ensinamento, que as pessoas passaram a obedecer. E tem muitas igrejas evangélicas ainda obedecendo aos seus segmentos, fazendo o que eles fazem, né? O que eles fazem, né? E são muitas as coisas. Só que ainda a palavra de Deus diz, e a besta, né? A besta é o sistema a qual a mulher está sentada, a qual a mulher está sendo conduzida, está sobre a besta, sobre o sistema forte, né? Que faz ela caminhar. E esta mulher está embriagada nesse sistema, e levando as pessoas um ensinamento que faz com que todos os reis da terra, faz com que todos os que habitam na terra beba do vinho da sua prostituição, dos seus ensinos errôneos ou errados, né? Das suas heresias. São muitas e muitas heresias
que leva esta mulher, esta igreja, em toda a terra. Toda a terra bebeu do vinho da sua prostituição. Ou seja, prostituição dentro das escrituras não é só aquela prostituição que o homem casado deixou a sua esposa e deitou-se com outra mulher. Não é só isso não. Prostituição dentro das escrituras é a quebra, é os ensinos errados que a pessoa ele leva, ou seja, obedece, recebe, né, para obedecer. Isso é prostituição. Isso é prostituição. Na palavra de Deus diz que esta mulher, ela deu de beber, né? Ela deu de beber a toda a terra, ou seja, toda a terra se embriagou, recebeu do vinho da sua prostituição. Aqui no versículo 5 diz assim, versículo 4 diz assim, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio da abominação, da imundícia da sua prostituição. Esta mulher, ela está bonita, adornada. Qual é a igreja hoje grande e que tem maior riqueza do mundo, que está adornada, que tem ouro, que tem pérola, que tem aonde os bispos estão vestidos com aquelas roupas caríssimas, resplandecentes, escarlata? Qual é? Observe, meu, e você vai ver qual é a igreja que usa essas roupas que descrevem as escrituras. Preste atenção, porque a Bíblia também manda você sair dela. E sair dela é sair do sistema que ela implanta, que ela leva você a obedecer. Olha aqui, olha aqui. No capítulo 18, e o versículo 4 diz assim, preste atenção. Ouvi uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lembrou das iniquidades dela. Sair da Babilônia é você sair do sistema que ela leva ao povo a obedecer. Se você está obedecendo ao mesmo sistema, em algum lugar, seja onde for, você está na Babilônia ainda, meu amigo. Ainda que você não esteja lá no catolicismo, lá na igreja católica. Ainda que você não esteja lá, não importa. Se você segue o sistema, se você ainda obedece ao sistema que vem de lá, então você está na Babilônia ainda, meu amigo. Esteja aonde você estiver. Porque as escrituras, o que relata as escrituras, os mandamentos de Deus, tem que ser obedecido. Em qualquer parte onde você estiver, você tem que obedecer
aos mandamentos de Deus. E sabemos que essa grande prostituta, ela tem se oposto, se levantado contra os mandamentos de Deus, ainda que usa a própria Bíblia, ainda que usa as próprias Escrituras para enganar as pessoas, porque não é para levar as pessoas à verdade, mas para enganar as pessoas, está levando o vinho da sua prostituição a toda a terra. E se você está no sistema dela, você está bebendo do vinho dela. E sabemos quais são os mandamentos de Deus. Que não somente é os 10 mandamentos, mas tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou categoricamente, são os mandamentos de Deus. Tudo que Jesus ensinou é o que está escrito lá atrás, nos 10 mandamentos. Jesus não ensinou nada diferente, não, né? Tudo que Jesus ensinou é o que já está escrito lá nos 10 mandamentos. É tanto que Jesus diz: o meu mandamento não é meu, mas do Pai que me enviou. Do Pai que me enviou. Então, os mandamentos que o Senhor Jesus ele passou para nós são os mandamentos de Deus. São os mandamentos de Deus que já estavam lá atrás, né? Mas os mandamentos de Deus é não adorar a imagem de escultura. O que é que faz a grande prostituta? Ela fabrica e ainda põe o povo para adorar a uma imagem de escultura, a algo material, algo que é feito de barro, feito de pedra, feito de gesso, feito de prata, feito de ouro, feito de metal. Então, põe o povo para adorar essas coisas como se fosse Deus, contrariando o mandamento de Deus. Mas para por aí? Não para por aí. Poderemos ver, por exemplo, se encurvar diante dessas coisas que a Bíblia fala para não se encurvar. O que é que faz o sistema religioso babilônico, da Babilônia? O que é que faz? Faz as pessoas se encurvar, ter reverência a esses deuses criados pelas mãos dos homens. Isso é quebrar, é contrariar o mandamento de Deus. Mas não para por aí. Vamos falar sobre o sábado. O que é que esse sistema religioso faz? O que é que esse sistema ele traz às pessoas? Faz com que as pessoas desobedeçam ao 4º mandamento, ao sábado, que é mandamento de Deus, continua nas Escrituras, é no Antigo Testamento, é no Novo Testamento, continua a palavra de Deus, categoricamente, claramente. Não tem dificuldade, não. É claro dentro das Escrituras, os mandamentos de Deus. Os discípulos de Jesus obedeciam aos mandamentos de Deus. Isso foi mudado pelo sistema dessa igreja. Ela mudou o sistema, se não me falha a memória, pelos anos 346, por aí, é que houve essa mudança, né? Os discípulos do Senhor Jesus observavam o sábado como mandamento de Deus. Estou falando sobre o sábado porque a maioria quebram, mas todos os mandamentos de Deus têm que ser obedecidos. Lá no livro de Tiago está escrito: se alguém guardar a lei, quebrar um mandamento, torna-se culpado de todos. E lá fala dos mandamentos, aí alguns mandamentos, não é? Então, se alguém guarda os mandamentos e quebra um, ele é culpado de quebrar todos. Pessoa guarda 9 mandamentos, não guarda os 10, é culpado de quebrar os 10. É assim que as Escrituras mostram. Não estou nada acrescentando aqui, nem diminuindo. Eu vou até ler para você aqui, ó, no livro de Tiago.
No livro de Tiago está escrito aqui, ó. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa no juízo. Então, aquele que acha que está guardando todos os mandamentos, mas quebra um, na verdade está sendo culpado de todos. É como se estivesse quebrando todos. Mas a Bíblia, eu vou deixar aqui, eu vou ler para você, aonde fala sobre o Novo Testamento, a respeito do sábado. Porque tem pessoas que pensam que o sábado passou, acabou, que Jesus ele desfez do sábado, aboliu o sábado, como ensina essa grande prostituta. Você que acha que hoje não precisa mais observar o sábado, você está enganado. Não é só o sábado não, é os 10 mandamentos, mas o sábado está incluso. Aqui eu estou no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 56. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Isso daqui está no Novo Testamento, amigo. Isso aqui não está no Antigo, não. Está no Novo. Está no Novo Testamento. Tempo de Jesus. No tempo do Senhor Jesus. Tempo do Senhor Jesus. Inclusive, as mulheres quando foram ao sepulcro, eu vou ler um pouquinho mais de trás aqui. E era o dia da preparação, sexta-feira. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galileia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Onde é que está esse mandamento? Lá no livro de Êxodo, lá no livro de Deuteronômio. Foi os 10 mandamentos que o Pai, Deus, ele deu a Moisés no Monte Sinai. Esses 10 mandamentos que Deus deu, que tem que ser obedecido. Se você guarda 9 e não guarda os 10, você é culpado de quebrar os 10. Digamos que você guarda o sábado e guarda outros mandamentos e adultera. Você é culpado de quebrar os 10, porque você obedeceu a 9 e deixou um para lá. Digamos que de repente você guardou 9 mandamentos, mas quebrou um, matou. Você é culpado de quebrar os 10 mandamentos. Digamos que você guarda os outros mandamentos e
De repente você agora idolatrou-se, passou a adorar imagens, como se fosse Deus, a se prostrar diante de imagens. Então, os outros você guarda, mas esse você quebrou. Então você é culpado de quebrar os 10. E é assim com todos os mandamentos. É assim com todos os mandamentos. Se você está seguindo a palavra de Deus, a lei de Deus, você não quebra não, meu amigo. Se você tem compromisso com Deus, aliança com Deus, você não quebra não. Agora, se você estiver seguindo a uma religião, se a sua amizade não é com Deus, é com a religião, você vai quebrar. Se a sua amizade que você tem é com os homens, é com as pessoas, você vai quebrar os mandamentos de Deus. Mas se a sua amizade é com Deus, é com a palavra de Deus, o seu compromisso é com Deus, então você não vai quebrar. Você vai obedecer, você vai sair do sistema religioso, você vai deixar o sistema religioso de lado e vai agradar a Deus e vai deixar de agradar os homens, porque aquele que agradar os homens desagrada a Deus. Aquele que agradar a Deus pode até desagradar aos homens. Eles vão achar ruim com você. Então, sai dela, povo meu. Como está escrito aqui, ó. Sai dela, povo meu, para não ser contaminado. Você está sendo contaminado ao fazer o que a grande prostituta está levando a toda a terra. Tome cuidado. Tome cuidado, porque o seu compromisso, o meu compromisso é com Deus, não é com homem, não. É com Deus. Importa agradar a Deus do que aos homens. É isso que está escrito na palavra de Deus. Deus abençoe.